Denilson Show, você que E já aí, viveu legal. uma convocação, ou melhor, duas convocações, 1998, depois 2002, passou por essa emoção, tem gravado ou não? Não tenho, Leirão. Impressionante, Pai, não dura, tem. dura igual coco, né, filha? Não tinha... Naquela época, né, celular não era comum. Morto lá em Diadema. Não tinha, não. E de 2002 também não tem mais da convocação, não. Mas, obviamente, tenho a lembrança e o sentimento de emoção e de alegria, né? Não só da minha parte, mas principalmente dos meus pais. Foram duas situações diferentes, né? De 98 para de 2002. Eu falo muito sobre isso, né? Um período de amadurecimento entre 98 e 2002. Tinha um pouco mais de segurança na convocação de 2002, por tudo que eu já tinha feito antes de chegar, né? Por todo o processo até chegar à convocação final. E 98 era a expectativa, eu era o mais novo do elenco daquela seleção. Também tinha jogado bem a Copa América, tinha jogado bem, fui melhor jogador da Copa das Confederações, né? Ganhei uma bola de ouro ao lado do Ronaldo e do Romário, então eu tinha, obviamente, a esperança, mas eu não tinha tanta certeza quanto eu tinha na de 2002. Eu vi a comemoração dos jogadores aí nas redes sociais e é bem legal ver essa emoção do jogador, que é o protagonista, e também dos familiares. E a gente vai mostrar os jogadores filmando aquele momento, a família ali junto, comemorando. E achei muito bacana, por exemplo, o Neymar, que já sabe que vai ser convocado, não é ali com o filho, a reação é mais contida. Miguel, né? É, uma reação mais tranquila, Fingindo claro. surpresa. Mas também não tem, né? Ele é o principal nome da seleção. Agora você vê, por exemplo, um Richarlison comemorando ao extremo, um Pedro, Rodrigo. O Rodrigo foi legal. Então foi muito bom. A gente vai mostrar tudo isso ainda hoje e dividir um pouco dessa alegria, desse sentimento de patriotismo também de cada jogador. Agora vamos falar da lista. O Tite deu uma longa coletiva, explicou ponto por ponto e talvez a grande surpresa, por mais que ele já seja constante na seleção brasileira, está indo para a sua terceira Copa do Mundo, foi o nome do Daniel Alves. O nome do Daniel Alves é o seguinte: quando o Tite convoca o Daniel Alves, e aí a gente pode analisar por dois pontos. E o meu ponto e a minha opinião é por causa da experiência e do espírito vencedor que o Daniel Alves tem. O outro ponto, que aí entra a questão que todo mundo tem falado, que é da questão técnica. E aí eu concordo com todo mundo. Questão técnica, o Daniel Alves não está jogando, e quando estava jogando nos 12 jogos que ele fez pelo Pumas no México, ele não jogou bem. Então, tecnicamente, não é o momento do Daniel. Jogou de meia também lá. Tecnicamente, não é o momento do Daniel. A gente pode até ir lá atrás, na época que ele estava no São Paulo, o São Paulo contrata o melhor lateral naquele momento e dá 10 para ele ser um armador do time. Então, para mim, ali também faltou uma comunicação com a questão ao marketing do São Paulo. Eu acho que dentro de campo também. Aí a gente pode discutir se foi pedido do Fernando Diniz para ele jogar no meio, se foi um pedido do Daniel. Enfim, é uma outra discussão. Fato é um cara que tem um espírito vencedor, o maior campeão de todos os tempos. O Tite provavelmente levou em consideração isso, porque ele falou sobre algo mental. E aí mexe com a questão emocional dentro do vestiário. Ontem eu dei algumas entrevistas para algumas emissoras, enfim, da Europa e tudo mais. Me perguntaram justamente sobre o Daniel Alves. E tem um detalhe que eu acho que é extremamente importante. A gente tem hoje alguns protagonistas na seleção. E dentre eles o melhor, que é o Neymar. Se tem alguém que o Neymar ouve, é o Daniel Alves. Então o Tite também deve ter levado em consideração toda a experiência que o Daniel Alves tem. Denilson, mas experiência ganha jogo? Não sei se ganha jogo, mas que vai ser importante. Aí eu falo e me sinto credenciado para falar por essa experiência de 2 Copas do Mundo. Um cara com esse perfil de liderança que tem o Daniel Alves pode fazer a diferença no dia a dia, sim, dentro de uma Copa do Mundo. Uma pergunta, ele é chamado para trazer só essa experiência, compor banco de reservas ou pode pintar como titular? Não, aí não. Não, aí não. Eu acho que ele. Aí eu acho que ele foi. E outra coisa, Loirão, o Danilo é o titular. Outra coisa, qualquer resposta que o Tite desse em relação à convocação do Daniel Alves, a gente iria questionar. Ele foi pela linha da técnica. Mas, por exemplo, eu sei que muita gente leva em consideração os últimos meses, o atual estágio da carreira do Daniel Alves, mas eu tenho certeza que ele deixou uma impressão absurdamente positiva na Olimpíada, quando ele vai para a Olimpíada, né, como um jogador acima da idade, consegue o título, e isso pegou muito bem para a seleção brasileira, não é? O Daniel Alves mostrou ali um comprometimento, acho que tem que ter esse orgulho mesmo de vestir a camisa, e fora isso, é um jogador que tem qualidade, não é? Tem bola parada, e não surgiu nenhum lateral direito, a não ser o Danilo,
aqui no Brasil que pudesse talvez tirar essa condição do Daniel Alves. Tem bons laterais, a gente pode citar vários nomes, mas nenhum talvez tenha convencido o Tite, não é? Nenhum tenha demonstrado para ele, por exemplo, o Fagner, esse ano passou por muitas contusões, lesões, ficou parado também. O Rodinei, ninguém acreditava, de repente começou a jogar bem, ganhou a posição de titular no Flamengo. Mas acho que para compor elenco são 26 jogadores. Antes era uma convocação com 23 nomes. Não acho nada fora do comum, assim. Eu não fiquei tão surpresa como muitos. Não desagrada também, né? Não é uma coisa que você fala, meu Deus do céu. Você falar assim, são 26 jogadores, aí você vai questionar um ou dois, até injusto, não é? Com um trabalho tão bem feito pelo Tite. Agora, a gente tem o Daniel Alves aparecendo aí no telão, imagens dele, e temos também aqui os números, esses é que assustam um pouquinho, porque são os números do Daniel pelo Pumas lá no México. Ele fez 12 jogos apenas, 1 vitória, 5 empates, 6 derrotas, nenhum gol, 3 assistências. E jogando como meia. Eu não sei se você conhece bem o time do Pumas, está acompanhando, eu não acompanho. Não. Então não posso falar quem são os companheiros, né? Porque às vezes jogando sozinho é um pouco complicado. Mas acho que o Daniel Alves, gente, não pode ser o principal alvo na seleção brasileira. Há muito tempo o Tite, ele reformulou muito de 2018 para cá, do próprio trabalho dele na última Copa para este momento da seleção. São jogadores bem diferentes, ele deu uma oxigenada mesmo na seleção. Então agora, Denilson, é acreditar que o trabalho teve sequência, coerência e que esse hexa pode ser possível. Torcer muito. Fala muito. Ó a pesquisa, lá, viu, Verão? Dedê? Cadê a pesquisa? Após a convocação dos 26 jogadores, o Brasil é o favorito para ganhar o hexa? Sim, na minha opinião, sim. E na opinião do Tite também, que ontem na coletiva ele foi perguntado sobre o favoritismo da seleção brasileira e ele reafirmou que ele acredita sim no favoritismo da seleção. Eu também acredito por esses 2 últimos anos que surgiram jogadores de muita qualidade, que deu aí ao Tite a possibilidade de levar 9 atacantes para essa convocação. Ele se escora também na questão do lateral construtor, e aí é mais um motivo da convocação do Daniel Alves. A gente pode, obviamente, as pessoas estão questionando, mas profissionalmente a gente pode falar nada do Daniel Alves. Ele sempre foi muito comprometido com a carreira, sempre se cuidou muito nesse sentido. Agora é torcer. A convocação está feita, são os 26 jogadores escolhidos pelo Tite para defender a seleção brasileira, e do meio de campo para frente, a gente tem uma variação, jogadores de velocidade, jogadores do mano a mano. Estou bem confiante com essa seleção brasileira. Eu achei ela bem convocada. Primeiro que a gente já imaginava mais ou menos como seria. Em segundo lugar, a Copa são 7 jogos para quem chega numa final. Você já passou por isso, por essa experiência. E o Brasil, às vezes, não depende só do Brasil. Tem que ver quais serão os adversários, a condição de cada um, o coletivo das outras equipes. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a seleção brasileira é uma das favoritas, é muito bem cotada, está muito preparada, profissionalismo acima de tudo. A gente vê com o Tite, com a comissão técnica, que agora seja dada a largada para o Hexa.